Fala pessoal, boa noite, saudações celestes, tudo bem? Vamos mais uma live aí para falar dos assuntos do Cruzeiro. O pessoal já está entrando aí, vamos esperar. Deixa eu já botar meu óculos para começar a ler as mensagens do pessoal, mas tá feio aqui, ó. Edu, Gui Pereira, Nova Europa. Valeu, Edu, beleza? Deixa o pessoal chegando. Hoje a gente vai falar sobre a proposta que o Conselho Gestor fez para o próximo presidente, para a próxima mesa diretora do Conselho Deliberativo, né? Submeterem ao Conselho Deliberativo para aprovação. E nós vamos falar, é muito grande, são 90 e tantos artigos, nós vamos 40 páginas, nós vamos focar. Nova Europa, Silvio, beleza, Silvio? Nós vamos falar, Heitor, tudo bem? Nós vamos falar especificamente, principalmente sobre a questão da democratização, a proposta que foi feita para o sócio. Então, quero levantar alguns pontos para vocês, porque é o seguinte, eu acho que isso pode ser útil. A proposta foi muito clara. Eles fizeram a proposta original, mostrando uma preocupação com esse ponto, mas a ideia é que isso seja discutido pelos conselheiros, e aí que mora o perigo, né? Teoricamente, para ser melhorado. E aí a gente tem que propor aqui as melhorias que a gente acha que pode ser, para ver se o pessoal leva em conta. Algumas das nossas ideias já foram levadas em conta, com certeza dá para perceber no modelo aqui que algumas coisas foram coisas exatamente que a gente falou. Por exemplo, a questão da vinculação ao salário mínimo foi não o percentual, mas a vinculação ao salário mínimo foi uma ideia que eu dei exatamente para não poder manipular durante os anos e não perder valor. Mas nem tudo que eu sugeri aconteceu, e tem outros fatores novos que me fizeram até refletir um pouco sobre a minha ideia original, e eu quero conversar com vocês. A gente vai ter que ser um pouco rápido, porque que live no Instagram é só 1 hora, né? E eu quero deixar um tempo aí para tirar a dúvida de vocês. Então deixa eu ver, já temos aí bastante gente online, 15 pessoas online. Heitor também entrou, Wellington Gomes, Dani Dias, Daldi Eduardo, né? A Dani Dias, tudo bem? Fala, Júlio, fala, Dani, beleza? Virgínia Gomes. O Wellington atrasou 1 minuto de novo, culpa da net, tá tranquilo, tá suave. Tá. Hugo. O Dani Dias tá de Boston, porra, audiência internacional, uma honra, né? Guilherme B. Silva. Boa noite, Gui. Deve ser Guilherme, né? Gui. Gustavo, ó, o Gustavão aí de novo, tá junto aí, dando audiência. Jeffert, deve ser Jeffert, não sei se é Jefferson, é Jeffert mesmo. Diego, Luke Seifer, é difícil traduzir o nome de todo mundo aqui, hein? Samir Fernandes, beleza? Rogério Correia, nome de locutor lá da Globo. Bruno Henrique, beleza, Bruno? Tranquilo? Luiz. Então vamos lá, gente, vamos começar a conversar. Bom, como que está a proposta, né? Se vocês olharem no estatuto, está no artigo 92, eu vou até ler rapidamente, está falando o seguinte: sócio do futebol com direito a voto. O sócio do futebol com direito a voto é aquele que adquire por regulamento próprio modalidade específica estabelecida pelo clube. Tá? Então, nas eleições previstas no artigo 21, nas alíneas A e B desse estatuto, para que o sócio do futebol exerça o direito de votar, ele deverá comprovar no mínimo 3 anos de admissão e permanência na modalidade específica, ou seja, nessa nova modalidade de sócio. Eu vou traduzir para vocês, tá? Ou 2 anos desde que tenha 4 anos em outra modalidade de sócio futebol clube. E C, está em dia com suas obrigações. Aí o segundo parágrafo fala que nas eleições previstas no artigo 21, para que o sócio de futebol exerça o direito de votar, ele deverá estar em dia com suas obrigações. Já fala aí no artigo, no primeiro parágrafo, no item C, já falava isso. Independente do tempo de admissão e permanência na referida modalidade.
Para mim, esse segundo parágrafo está até redundante, ou eu entendi ele errado. Parágrafo 3, a comprovação dos anos deve ser relativa a período imediatamente anterior a que se refere a eleição. Quarto, o valor da mensalidade não poderá ser inferior a 1/5 do salário mínimo. Depois, galera, eu repasso o nome das outras pessoas e repasso as dúvidas, tá? Só para não perder a linha de raciocínio, tá bom? Mas obrigado a todo mundo aí que está online participando com a gente. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, vamos para a notícia boa, né? Estão propondo a criação do sócio com direito a voto. É um caminho para a democratização do Cruzeiro. Lógico que os critérios, as regras vão ser amplamente discutidas e questionadas, cada um tem a maneira que acha mais adequado, o que acha que é mais interessante, nunca vai ter um modelo que vai agradar a todo mundo, né? Mas vamos ver primeiro, eu gosto de ver o copo meio cheio, é uma proposta inédita, né? Eu costumo falar que nesses 4 meses agora de conselho gestor nós estamos vendo coisas que nós nunca imaginamos. Nós estamos vendo responsabilização, expulsão de conselheiro, ou seja, cumprimento de estatuto, nunca teve isso. Nós estamos vendo contratação de empresa especializada em investigação. Nós estamos vendo um pente fino nas despesas, com auditorias sérias, com empresas sérias. Nós estamos vendo uma proposta de mudança de estatuto. Nós estamos vendo uma proposta de democratização das eleições do Cruzeiro. É muita coisa para pouco tempo. Nós estamos vendo orçamento estruturado, nós estamos vendo teto salarial, teto não salarial, mas teto para o futebol, isso é fundamental. Eu também não sou adepto do teto salarial, acho que o gestor tem que trabalhar o teto, o orçamento que ele tem. Se ele quiser gastar 90% com um cara do nível do Neymar e botar só menino da base, é um direito dele, ele tem que fazer essa escolha, não é a área burocrática que deve fazer essas escolhas. Então nós estamos vendo muitas coisas em 4 meses que a gente nunca pensou, eu nunca sonhei que ia ter no Cruzeiro tão cedo, e estão acontecendo. E isso aí graças ao Conselho Gestor, ao seu Dalai, que eu tenho muito respeito por ele também, e eu agradeço muito por ter conduzido muito bem a destituição da direção anterior, a convocação do Conselho Gestor, em que pese que seja uma pessoa que gosta sempre do diálogo, e tem muita gente que é contra o diálogo e tal, ele é uma pessoa realmente que tem o meu respeito. Então vamos lá explicar o seguinte. Primeira coisa, o sócio tem direito a voto. É a coisa positiva. Então a gente tem mania de reclamar, vamos primeiro elogiar. Está previsto, gente, que para o sócio ter direito a voto, vai ter uma modalidade de sócio adicional. Isso foi muito alinhado com o que eu propus, que eu até já estou revendo aqui, né? A gente não tem compromisso com eu, não é isso? Eu escutando, pensando bem, vendo essa proposta, eu comecei a pensar por que de algumas coisas e vi que de repente faz sentido. Mas a ideia original mesmo era que tivesse um sócio adicional, tá? Só que na minha proposta original era o seguinte, eu sou sócio, eu tenho um sócio, Cruzeiro Sempre, ou um cativo, que seja. Eu resolvi eu fiz esse sócio pelos benefícios que ele já tem inerentes a ele, que não era votar. Nunca foi. Sempre tive sócios, temos 60 mil sócios, que fizeram por não votar. Eu falei, essas pessoas teriam direito, esses sócios teriam direito de fazer um sócio a mais, como comprasse um plugin, um add-on, um acessório a mais, que é essa cota votante, para anexar na dele para poder votar, né? Isso já tem uma diferença. Aqui, pela proposta, não necessariamente qualquer pessoa pode fazer o sócio votante. Tanto é que eles falam que essa pessoa que fizer um sócio votante, ele vai precisar de 3 anos de admissão e permanência como sócio votante para aí sim poder votar. Na minha proposta original não tinha, vamos discutir isso. A outra questão é que está falando que se ele já for sócio de outra modalidade, ele não precisa mais, se ele já for 4 anos sócio de outra modalidade, num período imediatamente anterior à eleição, ele não necessariamente ele precisaria ter 3 anos, ter comprado a cota de 3 anos do sócio, por 3 anos do sócio votante, ter pago a cota.
e sim ele ter pago a cota só por 2 anos. Flexibilizou. Ele precisaria pagar 1 ano a menos, por quê? Porque ele já vinha pagando há 2 anos antes. O outro aí paga 2 anos seguidos, as duas modalidades, do sócio comum e do sócio votante, totalizando 4 anos do sócio comum e 2 anos do sócio votante, aí ele já poderia votar. Então, ficou talvez confuso. Tem 2 maneiras de você votar. A maneira é o seguinte: você começa a pagar, você é sócio comum por 2 anos, aí depois de 2 anos você já paga o sócio votante, aí completa 4 anos de sócio comum e 2 anos de sócio votante, e aí você pode votar, contando de trás para frente da eleição. Então vamos supor que nessa proposta ninguém vai poder votar, isso é importante já ficar claro, nessa proposta ninguém pode votar em outubro. Só abre para a próxima eleição, que vai ser em 2023. Então, se a pessoa ela quiser votar em 2023, ela já tem que ou fazer um sócio votante, se ela não for sócio, ela precisa fazer um sócio votante a partir de agora, para quando chegar a partir de setembro, para quando chegar em outubro ela ter 3 anos pago o sócio votante. Ou, se ele já é sócio de outra modalidade, ele pode continuar como sócio da outra modalidade e em setembro do ano que vem ele começa a pagar o sócio votante. Aí ele completa, né? Aí em outubro de 2023 ele vai complementar 2 anos de sócio votante e já vai ter tido mais de 4 anos de sócio comum. Essas são as 2 únicas possibilidades de votar na próxima eleição. Tá? Uma coisa que está em outro artigo desse estatuto é a questão seguinte do peso. Está propondo lá, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, no artigo... no parágrafo 3 do artigo 15, que nas eleições previstas nas alíneas A e B, os votos do membro do Conselho Deliberativo terão valoração de 10/1. Então, e o dos sócios do futebol terão 1/1, ou seja, um sócio eu estou entendendo que está um pouco confuso, eu estou entendendo que um sócio do futebol terá peso 1, enquanto do conselho 10. Eu não vejo isso como um problema, já explico para vocês. Mais na frente eu vou falar. Mas voltando aqui nas modalidades aqui do sócio. O que acontece? Qual que é o problema dessa proposta? Primeiro problema que eu vejo nessa proposta é que ela é uma proposta que já não vale para as próximas eleições. Eu entendo um pouco o lado, gente. Uma coisa, até conversei com alguém no Twitter hoje, me fugiu o nome, queria ter citado o nome dele, eu troquei uma ideia com ele, que é o seguinte: se a gente for querer um modelo certinho, com o sócio tendo o mesmo peso que o conselheiro, para votar já na próxima eleição, os conselheiros irão impor dificuldade e vão derrubar a proposta. Então, nós temos assim, não adianta querer, nós queremos. Eu tenho certeza que o Cris Bretas propôs que ele quer isso também, o quanto antes. Mas eu acho que eles têm medo de ir muito fundo na proposta, ser muito purista na proposta, e essa proposta não passar. Então eles têm um grande desafio aqui, que é equilibrar algo que seja bom para o Cruzeiro, bom para o torcedor, mas algo que o conselheiro não crie resistência e vote. Lógico que ele já vai ter resistência de qualquer forma, mas pelo menos que se ele criar uma resistência moderada, ele é convencido a votar. Se ele criar uma resistência muito forte, nada o convence de votar. Então esse é um problema muito sério. Na minha opinião, o ideal era que já pudesse votar. Aí vem outros problemas, mas como ele já vai poder votar agora, está pedindo no mínimo 3 anos de admissão e permanência. Exatamente, essa cláusula, eu sou contra essa cláusula. Eu acho que a pessoa que queira votar, ela poderia entrar no mínimo 6 meses antes da eleição. Tá? Agora, por que eles colocaram isso? Eu fiquei quebrando a cabeça. Por que colocaram isso? Provavelmente para evitar que a pessoa pague só no período da eleição, pare de pagar, aí na próxima eleição volte a pagar, e aí começa a ficar uma coisa assim, margem inclusive para aventureiros que queiram vender seu voto, paga só na época da eleição, vota e depois para de pagar, o sócio votante, certo? Mas eu acho que 6 meses já é um prazo razoável, desde que
essa pessoa já seja sócio há no mínimo 1 ano, 2 anos de outra modalidade e tenha no mínimo 3 anos de sociedade nos últimos 10 anos, que é outro erro que eu estou vendo aqui. Eles, no parágrafo B aqui, no item B do primeiro parágrafo, falam que o cara ele só vai poder diminuir o prazo votante para 2 anos se ele tiver 4 anos consecutivos recentes como sócio. Quer dizer, ele está ignorando aquele torcedor que parou agora de ser sócio no último ano por causa da quadrilha. Ele ignora um torcedor que teve que ficar 6 meses por causa da quarentena agora, desempregado, teve que parar de pagar. Automaticamente para de contar o tempo. Isso é injusto. Se o nosso propósito é ser democrático e o único objetivo nosso de criarmos regras, valores, é evitar fraude, é só colocar que a pessoa tem que ter sido sócio do Cruzeiro em alguma modalidade por 3 anos intermitentes. Se foi 6 anos no ano, mais 6 meses no ano, mais 6 meses no outro, mais 6 no outro, mais 6 no outro, alguém tem dúvida que essa pessoa é um cruzeirense que ama o seu clube e que não irá fraudar as eleições? Eu não tenho dúvida. Então, o critério que deveria ter, na minha opinião, é o seguinte: eles têm que estar sócio de alguma modalidade que não seja sócio votante ou dessas tradicionais há no mínimo aí, vamos dizer, 1 a 2 anos seguidos, recente, adimplente, desde que na contagem total de tempo de sócio dele nos últimos 10 anos ele ultrapasse 3 anos. Olha que legal. Para essa pessoa que cumpra esses requisitos, na minha opinião, basta 6 meses pagando como sócio votante que ela teria direito a voto. Inclusive, então, nós temos pessoas que poderiam começar a pagar agora, não daria tempo para outubro. Esse é o ponto. Nunca daria tempo para outubro, mas poderia, de repente, abrir uma exceção nessa primeira eleição, se eles realmente quiserem fazer a pessoa votar. Porque se você começa a pagar agora, né, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, dá em cima. Que seja 5 meses, então. 5 meses pagando como sócio votante, desde que ele já seja sócio tradicional há pelo menos 1 ano, ininterruptos, e desde que ele conte na sua história nos últimos 10 anos, 3 anos como sócio. Acabou. Fechou. Aí tem um primeiro problema, que eles devem ter pensado, por isso que eles colocaram que tem que pagar 3 anos seguidos para ter direito a voto. É aquilo que eu falei. Ele paga agora 5 meses, depois da eleição ele para de pagar. Aí a gente põe uma cláusula que, se a pessoa participou da eleição e ela parar de pagar, aí sim ela vai ter que cumprir uma carência de tantos anos para voltar a ser sócio votante, ou então vai ter que pagar o sócio votante por realmente 3 anos seguidos, para só aí ele poder votar de novo. Porque aí você evita o engraçadinho que pagou só para votar nessa eleição, saiu, beleza, saiu, tudo bem. Então você vai ter que cumprir uma quarentena de ficar 3 anos sem poder votar, voltar a comprar a cota de sócio votante, ou não, você pode voltar desde que você comece a pagar agora, mas você só vai poder votar daqui a 3 anos pagando o sócio votante agora 3 anos. Resolvido o problema. Ficou democrático, a pessoa vai ter que investir muito menos dinheiro nesse começo para votar. O grande ponto dessa proposta é que, até vendo a reportagem do Guilherme Pio Hoje em Dia, ele fez as contas. O cara, para pagar 3 anos, nós estamos falando em 1/5 do salário mínimo. Esse é outro ponto que eu discordo, tá, gente? Achei absurdo o valor, já que é um adicional ao programa de sócio atual, tá? 1/5 do salário mínimo hoje é R$210, tá? Vamos arredondar para R$200. R$200 por mês, R$200 por mês durante 12 meses dá 2.400. 3 anos pagando 7.200. Na verdade, o que o Cruzeiro está falando para o torcedor é o seguinte: pague R$7.200 para você votar na próxima eleição lá em 2023. Só isso. É o que você precisa. O Cruzeiro está vendendo o voto. Eu não concordo. Por quê? Porque essa pessoa que paga 7.200 nem cruzeirense ela precisa ser. E como que você garante que ela é cruzeirense? Vinculando a compra da cota em ela ter sido sócio do Cruzeiro por 3 anos, nos últimos 10 anos. Se ela for cruzeirense, sócio, nos últimos 10 anos por 3 anos,
intermitentes, ela é cruzeirense. Agora, um cara que foi comprado por alguém para votar, ele simplesmente chega, um atleticano vai lá, toma 7.200 parcelado em 36 parcelas de R$200 e eu sou votante. Eu não garanto que só cruzeirense vote. Então, o motivo do sócio ser pago, desde o princípio eu falo isso, que ele deixa de ser um pouco democrático, porque o conceito democrático seria realmente de graça o voto, mas não tem jeito de ser feito, é você filtrar quem pode votar. Não dá pra gente abrir para qualquer um votar, senão eles votam no mal do Cruzeiro. Se você deixa aberto para qualquer um votar, os nossos rivais vão votar nos piores candidatos. Então nós temos que abrir para votar quem de fato quer o melhor para o Cruzeiro. E hoje a única maneira de definir quem quer o melhor para o Cruzeiro, infelizmente a única maneira é quem paga o sócio do futebol. Então, esse é um erro gravíssimo da proposta. O sócio votante tem que ser pré-requisito para comprar um sócio votante, ser sócio do futebol. Agora, a pessoa já paga o sócio do futebol, já gasta o seu dinheiro, ainda vai ter que pagar mais R$210 por 3 anos, é um absurdo. A minha ideia é que seja 10% do salário mínimo, entre 10% e 15%, entre R$100 e R$150, além do que ele já paga no plano dele. Então, se ele é um cara que vai em todo jogo, para ele é interessante pagar o cativo. Se ele é um cara do interior, para ele é interessante pagar um Cruzeiro Sempre, ou um Cruzeiro Interior que parece que ainda vai ser lançado, que era uma proposta que eu deixei pronta lá para ser lançada. Ele já paga isso aí. Ele paga o que é mais conveniente para a situação dele em termos de benefício. Ele paga mais 100 ou R$150 por 5 meses, gera uma receita estrondosa para o Cruzeiro, vota com toda garantia que ele é um cruzeirense nato, porque para ele poder comprar essa cota, repito, vou insistir nisso, ele tem que ter sido sócio nos últimos 10 anos por 3 anos. Acabou. Evita a fraude. Evitamos o caso da pessoa se associar agora por 5 meses, votar e parar, e só voltar a ser sócio votante 5 meses antes da próxima eleição, exatamente botando uma cláusula que toda pessoa que desiste de ser sócio votante, para ela voltar, aí sim ela tem que pagar por 3 anos seguidos. Mas os primeiros não. Nós não podemos criar uma regra prejudicando todo mundo por causa da exceção, por causa das pessoas que vão fazer maracutaia, que vão usar o jeitinho brasileiro. Não, vamos criar uma regra que seja boa, que permita o torcedor bruto, que tem 3 anos de associado, que vote, que seja um preço justo, que dê volume e que dê renda para o Cruzeiro. Acho que R$100 está excelente. Que estimule que se faça o sócio tradicional, porque ao vincular o sócio votante ao sócio tradicional, por exemplo, quem não é sócio tradicional agora, mesmo com 5 meses dando tempo de chegar na eleição, ele automaticamente não pode mais votar na próxima eleição, porque ele precisa ser sócio tradicional há no mínimo 1 ano e ter 3 anos intermitentes nos últimos 10 anos. Mas já vai estimular que ele comece a pagar o sócio agora, para que na próxima eleição ele tenha, no mínimo, esse ano. Tem até atleticano, hein, Fabinho? Tá aí, né, atleticano. Meu pai, depois eu falo. Então ele já pagaria o sócio tradicional agora. Então essa proposta minha, ela é mais democrática, porque é um preço mais justo, vai dar mais volume, ela alavanca o sócio tradicional. Essa proposta aqui, ela não alavanca o sócio tradicional, ela permite que rapidamente aqueles que já têm o serviço prestado ao Cruzeiro, aquele cruzeirense bruto que já foi 3 anos sócio, já é 1 ano sócio de alguma categoria, que ele já vote inclusive na próxima eleição, são poucos. Eu, por exemplo, não posso, porque eu parei no final do ano passado, depois de desde o cartão 5 estrelas, sem nunca parar de ser sócio, eu parei por causa da quadrilha pela primeira vez por 2, 3 meses. Então, como eu não vou ter 1 ano, eu não posso na próxima eleição. Mas deve ter umas 200, 300, 400, 500 pessoas aí que podem. E eu quero que essas pessoas votem agora. Por que não votar agora? E por que é importante ter volume de sócios votante? Que esse preço proibitivo de 210 é horrível. Porque nós precisamos ter um volume de sócio grande para a gente diluir o poder do conselho, porque é 10-1. Se a gente tiver só 1.000 sócios votantes, é como se fosse em peso de 100 conselheiros.
o conselho ganha fácil uma eleição, mas se a gente já tiver a partir de 10 mil sócios votantes, a gente já consegue ter peso de 1.000 conselheiros, o dobro, o triplo dos votantes. Então é uma proposta sensacional para o Cruzeiro. Então eu espero muito que as pessoas entendam. Eu entendi o porquê que foi criado os 3 anos seguidos de sócio. Foi criado os 3 anos seguidos de sócio para evitar que o torcedor só pague durante a eleição, mas eu estou dando a solução. Você cria agora que ele tem que ser 5 meses só de pagamento agora, inclusive para poder votar em outubro, 5 meses, então já vai gerar uma renda de R$500 até outubro para o Cruzeiro, cada sócio desse, se for R$100. Se você consegue aí 5, 10 mil, sei lá, 10 mil pagando 500, já dá 5 milhões de reais de receita Cruzeiro, tá? Só para fazer uma conta extra. E você... Aí o outro motivo, que é esse tempo longo, é querer garantir que a pessoa é cruzeirense e tal. Você vai garantir que a pessoa é cruzeirense, não é criando requisito daqui para frente para ele virar cruzeirense, não. Você vai garantir que ele é cruzeirense pagando que ele tenha pago o sócio aí nos últimos anos. E quem não pagou porque era jovem, porque não tinha condições por algum motivo, começa a pagar agora uma categoria afim do dele, sendo que na primeira vez que ele quiser virar sócio com direito a voto, ele tem 5 meses de carência, ele tem que pagar 5 meses. Mas desde que ele saiba que se ele interromper depois desses 5 meses, aí sim ele vai ter que pagar 3 anos seguidos. Porque aí os espertinhos oportunistas não têm vez. Entenderam, gente, a minha proposta? Então gostei da proposta, sou a favor que tenha peso de 1 para 10, sim, porque senão o conselho não passa. Se você começar a querer equilibrar voto de sócio com voto de conselheiro, ele não passa. Acho um absurdo ser desvinculado o sócio votante do sócio tradicional. O sócio tradicional tem de ser pré-requisito ao sócio votante, e esse pré-requisito não pode ser só o tempo de associação vigente, porque muita gente está deixando de ser sócio agora por causa da crise, e muita gente deixou de ser sócio ano passado por causa da quadrilha. Essas pessoas não podem ser consideradas menos cruzeirenses que as outras. Então, considera um prazo menor, recente, que seja de 6 a 1 mês a 1 ano, desde que 3 anos intermitentes comprovados nos últimos 10 anos que o Cruzeiro tem como de levantar isso. Inclusive, se eu sou Cruzeiro, eu levanto todas as pessoas que estão aptas e ligo uma por uma oferecendo sócio votante para trazer receita para o Cruzeiro. Nós estamos vinculando uma proposta de receita a uma proposta de democratização. R$100 já é um valor mais justo, mas ainda pesa para muita gente. Quem não puder pagar 100, divide em um grupinho e esse grupo, ele vira um representante do grupo. Então você tem um grupo de 5 pessoas aí que moram no mesmo prédio, são cruzeirenses. Galera, vamos comprar uma cota de sócio votante para a gente manifestar o nosso desejo de presidente? Vamos. Cada um dá R$20 e um deles, aí eles escolhem, nós queremos votar no candidato A, e ele vai lá e vota no candidato A. As torcidas organizadas podem pegar e fazer a mesma coisa. Fazem uma vaquinha lá, arruma verba suficiente, arruma, por exemplo, aí, R$10 mil, dá para fazer 100 sócios votantes, e eles definem quem que a torcida quer apoiar para presidente e votam. Esses 100 sócios votantes vão votar conforme a assembleia da sua torcida. Isso vale para grupo de WhatsApp, para associações, para gente do seu bairro, da sua rua, do seu prédio, da sua cidade do interior, dos redutos. Cada reduto pode fazer 5, 6 e fazer um rateamento. Para mim, essa proposta, e eu estou à disposição de sentar aí, né, vou procurar o Baroni, que é meu amigo, para explicar essa proposta, ela faz muito mais sentido. Tá? Acho sim que eles podem aderir à minha ideia, mas eu acho que eles podem ter dificuldade de aceitar a votação do sócio para outubro desse ano. E aí, feito é melhor do que perfeito. Se eu acho que devia brigar por isso. Se não der, que seja pelo menos para a próxima eleição. Certo? Gente, dúvidas sobre a minha proposta? O que vocês acharam? Vocês acharam ela interessante? Vocês estão... só um outro porém. Por que ela é vinculada ao salário mínimo? Eu mesmo propus. Ao vincular ao salário mínimo, automaticamente ela não perde valor. Então, à medida que o salário vai subindo, ela vai subindo com o mesmo poder de compra. E ela evita fraude também. Se você deixar esse sócio votante com valor solto, vamos supor que um presidente quer fazer um curral de sócios aí
E ele fala, gente, agora o sócio votante vai pagar R$10 só. Para quê? Para botar um monte de gente conhecido como sócio votante para votar nele. Então é mais um fator de bloquear a fraude. Gente, pensa sempre nisso. Muitas das coisas que vocês podem não gostar estão aí no estatuto com o objetivo de evitar a fraude. Nós temos que evitar a fraude nas eleições. Então uma das maneiras é essa. Mas eu acho que dessa maneira que eu propus, cerca tudo. Vai, ó, uma estimativa simples, tá? Subindo aí, vamos botar aí. Vamos fazer uma conta de padeiro. Eu acho que um plano desse sobe automaticamente, já dá um up em 20% nos sócios tradicionais. Eu acho que já gera uns 10 mil sócios tradicionais, tá? Um sócio tradicional hoje, vamos botar um ticket médio de R$50, porque tem um sócio Cruzeiro sempre que é mais barato, tem um sócio cativo que é mais caro. Vamos fazer um ticket médio de R$50. R$50 dá R$500 mil de renda mensais a mais, só dando um up no sócio tradicional com essa proposta. 500 mil num ano de 12 meses dá R$6 milhões de receita no ano. E o sócio tradicional, eu acredito que se botar um preço de uns R$100, à medida que eles vão cumprindo o pré-requisito, eu acredito que dá para a gente chegar a 20 mil sócios votantes. Eu acho que dá para chegar no médio prazo. Lógico, no começo tem pouca gente que cumpre aqueles requisitos de 3 anos e mais aí 1 ano de pagamento seguido, recente e tal, mas chega a 20 mil. 20 mil sócios pagando R$100 cada um, dá 2 milhões por mês. Dá 24 milhões de receita. O Cruzeiro criou uma fonte de receita de 2 patrocínios master na camisa com uma proposta de sócio. Fora os outros 6 milhões aí de alavancagem dos sócios tradicionais. Se botar ele junto, dá 30 milhões a mais de receita. Olha, nada muito absurdo. Só fazer um trabalho de marketing ativo, prospecção ativa bem feita, manter esse preço justo em torno de R$100 e abrir a votação para os sócios com menos tempo aí. Eu acredito, só para você ter uma noção, gente, hoje um patrocínio de camisa sei lá, do Cruzeiro, eu imagino que seja 12 milhões. O Cruzeiro criou uma linha a mais de receita que vai dar de 20 a 30 milhões. Vamos ser pessimistas, que dê 20 milhões. 2 patrocínios master. Nesse modelo, nós estamos, olha só, com uma tacada só, a gente agrada a torcida dando poder de voto para ela, tira o poder do conselho, que eu acho que é fundamental, gera uma receita absurda para o Cruzeiro. Nós vamos ser inovador, nenhum time tem uma proposta tão inovadora igual essa. Então, gente, por favor, a gente tenta o tempo inteiro. Eu tenho muita experiência com desenvolvimento de produto para os meus clientes, eu ajudo muito eles a desenvolverem produtos. Isso que nós estamos fazendo é desenvolvimento de produto. Nós estamos desenvolvendo um produto novo para o Cruzeiro. Lógico, pode ajustar uma coisa aqui, uma outra coisa aqui, podemos pegar mais ideias. Mas o Cruzeiro está encaminhado, precisa rever algumas coisas. Existem coisas aqui que estão meio fora. O valor está muito alto e são 3 coisas que estão erradas. Valor alto, o fato de você poder ser sócio votante estar desvinculado de ser sócio de futebol, para que só perde o estímulo das pessoas fazerem um sócio tradicional e dá a possibilidade de pessoas que sequer são cruzeirenses de criar o sócio para votar. É a segunda coisa errada. E os prazos, que são absurdos, esses prazos de 3 ou 4 anos aí, 2 mais vinculado a 4 anos, recentes, sem ser intermitente, sem olhar o passado. São 3 pontos errados que nós temos que corrigir. E aí nós vamos ser inovadores. Ninguém no Brasil fez isso, vai virar notícia, nós vamos ter um marketing gratuito, espontâneo, violento, porque todo mundo vai sair falando que o Cruzeiro inovou, o Cruzeiro deu voz para sua torcida e ainda conseguiu fazer receita em cima disso. Tá ok? Valeu, galera. Agora eu vou ler aqui todos os comentários. Quem tiver dúvida, escreve, que nós vamos começar agora a tirar as dúvidas de todos aí. Vamos lá. Quem que não entendeu algum ponto, eu tô aqui para isso. Ou então a gente troca ideia no Twitter ou aqui no Instagram também, hein? Tá? Lembrando, gente, que eu tenho um canal no Telegram que tem quase 2.000 pessoas, tá? Eu vou postar esse link aí no meu Twitter, aqui no comentário aqui do Instagram também, onde eu compartilho as principais notícias relacionadas à gestão e finanças do Cruzeiro. É muito legal, tem muita gente lá.
E aí eu criei agora um grupo que é vinculado a esse canal, onde as pessoas conversam. Tinha um grupo muito grande, estava muito bagunçado, eu desvinculei, tinha 2.000 pessoas. Agora está um grupo mais seleto, por enquanto está com 40, 50 pessoas, mas quem quiser entrar automaticamente entra nesse grupo aí. E compartilho muito material, não só do Cruzeiro, de gestão de outros times, faço comentários, compartilho os vídeos, tá bom? Obrigado, gente. Vamos lá. Deixa eu fazer os comentários aqui. Fala se vocês gostaram aí, gente. Feedback é muito importante, hein? Todo líder tem que saber dar feedback e ouvir feedback. Eu quero ser um líder de vocês aí nesse convencimento dessa questão do sócio, então queria o feedback de vocês. Wellington, tudo tem jeito nesse mundo. Troquei a net 15 MB por R$100 por 1.300 por menos de 100. Isso é por causa da live de ontem, tá, gente? Quem tá me acompanhando aqui só pro Cruzeiro, eu tô fazendo muita live também para empreendedorismo, para gestão pessoal. A próxima live que eu vou fazer é sobre empregabilidade. Eu vou dar dicas para as pessoas que estão desempregadas. Tem muita coisa que a pessoa pode fazer, não é fácil, mas eu quero ajudar todo mundo, tá bom? A live de ontem eu falei muito a respeito em técnicas que a gente usa em empresas, técnicas de gestão profissional que a gente usa em empresa para reduzir gasto, como trazer isso para a sua vida, para a sua família, para baixar os seus gastos. Muita gente está dando feedback positivo, está falando que conseguiu reduzir gasto depois da live de ontem. Fico muito feliz. Bruno Turra de novo aí, um abraço. Theo, Silvio, Digo Coimbra, José, deve ser Maris Guia, Jackson, Cardoso, Washington, Gladson Alves, Emerson. Gente, se eu errar o nome de alguém, vocês me desculpam, mas eu tô cegueta, viu? Roberto M. Xavier, Gui Silva. Mais 13 conselheiros conseguiram eliminar para votar. Gente, é isso. Enquanto a torcida não tiver peso, se nós tivermos aí 5.000 sócios votantes, esses 13 conselheiros não vão fazer diferença. Infelizmente, a justiça brasileira é muito insegura, né? As decisões monocráticas vão muito de acordo com a cabeça de cada juiz. Então, o juiz dá liminar para uma coisa, outro juiz dá liminar contrário, a mesma coisa, é impressionante. Não estou nem dizendo que é má vontade, não estou dizendo nada, estou dizendo que vai muito da cabeça de cada um. Tá? Itamar Neto entrou, Rafael Coelho, Marco Antônio, deixa eu ver mais quem aqui. Pô, botei a mão na frente, hein, galera. Revolução Celeste, eu acho que é o Marcos Vinícius, que a gente sempre conversa. Paulo César, Gustavo Santos, Juridicom Contabilidade, Zé Carlos Júnior, Alcides, olha o Pio aí. Valeu, Pio. Ontem a gente conversou bastante sobre isso, né, Pio? Gui, o Gui dando o primeiro feedback, ótima explicação. Pô, fico feliz de ter entendido. Wellington, boa noite, Wellington. Rodrigo Bernardi, Carlos da Cachoeira, aí um abraço, Rodrigo. Rogério Trigueiro, Dudu, não é o Dudu atleta que corre não, que tá lá na Europa não. Boa noite, Rodrigo. Rodrigo é São Paulino, mas tá aqui prestigiando a gente, um abraço. Revolução Celeste, né? Deve ser o Marcos Vinícius. O grande problema são as famílias que estão enraizadas do clube. Esse é o grande problema e é um problema de todos os clubes. Nós estamos tendo uma janela agora de oportunidade de mudança. Por isso que nós temos que insistir muito. Hoje eu escrevi no meu Twitter. Tem 3 coisas que fazem esse estatuto mudar. Empenho do presidente. Nós temos que pressionar os presidentes a mudar. Eu não senti, honestamente, nenhum dos 2 candidatos muito enfático em cima de que vai propor. Eles não podem aprovar nada. Preciso ser justo. Mas eles podem se empenhar em propor, em articular, em pressionar. Empenho da mesa diretora, e aí eu preciso do conselho que vai ser eleito agora, e aí eu preciso ser justo, a chapa do Giovanni Baroni, que tem o Alisson Caires, tem o Chimbida, ela está, eu esqueci o nome das outras pessoas da chapa, me desculpe, perdão, ela assumiu que é a principal bandeira fazer esse estatuto ser votada, essa mudança. Gente, eu estou falando aqui só de um ponto positivo do estatuto, que é a questão da democratização do voto. Tem N outras situações que cabe outras lives a respeito sobre isso, tá? Então nós precisamos conversar. Então, peraí, só um minutinho, galera. Vamos lá, o resto vai ser na mão aqui. Caiu do meu suporte. Então, voltando ao Marcos Vinícius, o problema sim é essa questão das famílias, mas quanto mais
Se a gente passar um modelo... eu sou muito da teoria seguinte, o ótimo é inimigo do bom. É uma frase que eu carrego na minha vida. Se a gente passa esse modelo com peso menor, com algumas dificuldades, se a torcida se mobilizar, ela ganha um poder que ela consegue mudar depois esse estatuto de novo. Só que aí ela consegue mudar com o voto dela. Aí eu acho que a gente consegue coisas grandiosas, entendeu? Vamos lá. Gui Silva, tem alguma possibilidade de votação da reforma do estatuto ser aberto? Gui, eu não li o estatuto como um todo. Esse é um ponto para mim que eu já conversei com o Cris. Ele é nevrálgico. Para mim, tudo quanto é eleição, votação que é fechada, ela é covarde, ela induz as pessoas a votarem no que elas não têm coragem de assumir, ou seja, no que é pior. Tudo para mim tinha que ser aberto, cada um tem que ter peito e assumir o seu voto. Quer votar então na quadrilha não para voltar? Vota, mas assume que votou. Quer votar contra a mudança no estatuto? Bota a cara. Tem que ser aberto, concordo plenamente com você, muito boa pergunta. Vamos lá. Marco Túlio, o Marcos Vinícius falando novamente, só com o sobrenome Lemos são 9 pessoas. Pois é os feudos, né, do Cruzeiro. Júlia Maria Reis, oi Júlia, minha parente, ó, Reis e minha xará, Júlia. Wellington, Cris Bretas errou nessa aí, vacalhou nessa. Não é, Wellington, tem que tomar cuidado, que é o seguinte, o Cris também, ele me ouviu, ele tá ouvindo várias pessoas, e ele tem um feeling maior das resistências internas desses feudos. Então, como isso não é uma versão definitiva, às vezes ele coloca um modelo aqui que crie menos resistência, às vezes ele trabalha nos bastidores depois para melhorar. Bem intencionado, eu não tenho dúvida que ele é, entendeu? Ítalo Ramos, Luz e Produção, Daniel Luciano, administrador Thiago, Marcos Black, pô, gente demais, hein? Emerson, sou sócio desde cartão 5 estrelas esse ano por causa da quadrilha, renovei. Emerson, tamo na mesma. Então, nós não somos cruzeirense? Caramba, a gente pagou quanto já de sócio? Não basta pra gente estar apto a ser um sócio votante e a gente ainda precisa pagar mais 3 anos de sócio votante? De jeito nenhum, certo? Esse é o ponto, muito bom, tamo na mesma. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, parar de pagar, mas eu quis parar para ver se de alguma forma eu pressionava essa saída desse pessoal. Leandro Henriques, Robson Fritz, Pio, 3 anos só não, porque é exato intervalo de uma eleição para outra. Teria que ser mais tempo. Não entendi, Pio. 3 anos só não. Não, 3 anos é o que está aqui no estatuto, né? 3 anos de admissão e permanência na modalidade específica. Bom, deve ter sido dentro de algum contexto ali. Ah, sim. Não, agora entendi. Ele falou depois. A quarentena do engraçadinho que voltar e depois votar e cancelar o sócio específico. Pio, 3 anos exatamente porque aí não dá para próximo. Porque se ele cancelar em novembro, 3 anos já vai dar só em novembro de 2023, já passou a próxima eleição. Então os 3 anos foi pensado exatamente isso, porque ele já automaticamente ele fica fora da próxima eleição. Mas, pô, fico feliz demais. Você gostou da ideia, né? Tô vendo aqui que você comprou a ideia. Seu parecer muito importante para mim. João Paulo Dias, de Carmo, aí, um abraço. Na realidade, eles quiseram equiparar com as pessoas que pagam a cota mensal do Clube Social. Eu vi esse papo também, viu, Revolução Celeste? Mas aí, porque eu tô falando que é o Marcos Vinícius, depois não é, né? Mas aí é o seguinte, a cota individual é R$150, tá? E outra, o cara que é cotista do clube, ele tem um benefício, que é usar o clube. O cara que compra a cota do sócio votante, ele não tem nenhum outro benefício. É muito justo que seja um 10% do salário mínimo. R$104, perfeito, acessível para boa parte dos sócios. Quem não for pode fazer esse grupo e vai bombar, vai dar volume para diluir o poder dos conselheiros. Luca Ramos, Leozão, isso só vai funcionar quando houver separação do social do futebol. Isso aí é uma outra história, né? Mas realmente essa separação ia ser boa. Luiz com 3 nomes está perguntando. Pô, Luiz com 3 nomes é ótimo, hein? Pio, pelo que entendi, a ideia é fazer uma quarentena de 3 anos. Ele está respondendo por mim, sem poder fazer o sócio. Mais 3 anos pagando novamente. Com isso, engraçadinho, ficaria 6 anos. Não, Luiz, na verdade eu falei um ou outro. Ou ele ficaria numa quarentena de 3 anos sem pagar, e aí sim ele já poderia voltar pagando mais 5 meses.
Mas aí depois eu pensei bem, acho melhor ele ter uma obrigação de pagar 3 anos, porque aí se ele quer voltar de novo, ele vai ter que pagar 3 anos de mensalidade e voltar dinheiro para o clube. E ele fica fora da próxima eleição, porque como eu disse, para ele votar esse ano, ele tem que pagar de outubro. Aí se ele para imediatamente, se o engraçadinho para em novembro para voltar na próxima eleição, se ele tiver que pagar mais 3 anos seguidos para voltar na próxima eleição, ele começar em novembro, ele só completa os 3 anos em outubro do outro ano, no final de outubro, que não dá tempo dele votar em outubro da outra eleição, a menos que a próxima eleição seja adiada. Mas obrigado, Luiz, pelo esclarecimento. Ao Pio concordou, ao Fábio Soares. Ah, não, Fábio Soares, desculpa, hein, Fábio, você não é atleticano, não. Eu achei que era um amigo meu atleticano que tem o mesmo, que é homônimo de você. Mas isso é uma ofensa grave, né? Meu pai tá aí na área, como sempre. Roberto Xavier, tudo bem, Roberto? Lesan VIBR, não sei o nome, tudo bem? Meu pai dando joinha. Quem você acha vai ganhar a eleição? Alves, palpite. Pelo que eu ouço falar, eu ouvi falar que o Sérgio vai ganhar. E o Baroni, para a mesa diretora. Tá? Beatriz, depois eu posso fazer uma live só pelas eleições, hein? Boas ideias. Luca Ramos, salva a live e manda pro Dalai. Gente, eu vou salvar essa live aqui no Instagram, vai ficar no IGTV e vou subir no meu canal do YouTube. Professor Júlio Reis, me segue lá no YouTube. Me segue no Twitter, Júlio Reis 78. Me segue aqui no Instagram, quem tá vendo a live aqui, me segue aqui também, beleza? Mas valeu, Lucas, que bom que você gostou. Aline Soares, Wesley, Matheus, sinalizando positivo. Lucas, conversa com o Dalai. Vou conversar com o Dalai, se ele me der essa oportunidade, né? Matheus Eduardo, Júlio, você precisa fazer igual que Cris Bretas. Ir lá pra dentro do clube e ajudar com suas ideias. Você manja demais. Pô, Matheus, muito obrigado, cara. Eu já ajudei um pouco no começo do ano. Eu estou sempre disponível para o Cruzeiro, eu quero. A única condição é que eu faça isso gratuitamente. Eu não quero ganhar dinheiro do Cruzeiro, eu não quero cargo no Cruzeiro. Eu preciso deixar isso muito claro. Eu quero ajudar o Cruzeiro, que é o meu grande amor. Vamos lá, Otávio entrou, Panelinha, Alan Fraga, Otavinho, meu irmão lá de Carmo da Cachoeira, Val Ferreira, Andrelli, desculpa, Andrelli estava aí ontem, a gente conversou bastante. Prazer, que agasalho top, hein? Bonito, né, cara? A Puma foi indecente com a Umbro foi indecente com a gente ano passado e a Adidas esse ano, né? Tá quebrando a gente. Gui, que live boa, esclarecedora. Salva ela. Vou salvar. Muito obrigado, Gui. Márcio Antônio Melo. Esse sócio também vai poder votar outros temas? Somente eleição? Ótima pergunta. Eu conversei muito com o Cris Bretas. Eu li aqui, parece que sim. Vai poder votar nos conselheiros notáveis. Eu acho que para entrar e principalmente para tirar. Isso é muito importante. Eu acho muito importante que o sócio tenha poder de votar em outras coisas, até para estimular ele a pagar isso aí, né? Pagar para ter um papel só de 3 em 3 anos, eu acho que tinha que ter outros poderes. Ótima pergunta, tá? Marconi Mendes, Cauã, o Cauã tá sempre aí também. Gladson Alves perguntou quem vai ganhar a eleição, já respondi. Andrelli, deixa o link do Telegram fixado, vou deixar. Ele tá na bio do Instagram aí, viu? Se bem que o que tá na bio é um canal que eu tenho de Telegram que fala de gestão e investimento. Mas também bacana de vocês seguirem, põe muito material grátis lá, viu? Luiz com 3 nomes, você não acha que essa proposta com o gestor foi mais para ter sensação do que uma coisa definitiva? Eu acho que eles quiseram encaminhar o assunto, mas eles tinham que cumprir esse papel. O tempo estava curto, não tinha tempo de reunir com os conselheiros, por isso eles deixaram aberto para discussão. Mas isso aí é melhor do que nada, né, gente? Mostra que eles concordam com a democratização. Mas sim, podia estar um pouco mais bem elaborada. Gui, tem como salvar essa live? Muito boa, esclareceu demais, suas ideias são ótimas. Muito obrigado, Gui. Vou salvar. Carlos José, você é foda, gostei muito. Você não vale, né, pai? Você é meu pai. Aí é suspeito. Abraço, pai. Sempre esclarecedor, Andrelli. Muito obrigado, Andrelli. Valeu mesmo. Alan Fraga, grava suas lives. Vou gravar. Wellington, pela primeira vez eles erraram algo, errou feio. Deve corrigir isso. Liga aí no Cris. Calma, Wellington, não errou feio, não. É para ajustar mesmo. Vai dar certo. Foi alguns ajustes, às vezes nem pensaram nisso.
Teve ideia que eu tive de ontem para hoje aqui, viu, gente? Para falar a verdade para vocês. Meg Ribeiro, tá acabando meu tempo de live, hein, galera? 1 hora só. Matheus Eduardo, Júlio, se você puder votar essa eleição, qual seria seu voto? E quem ganhar, você está disposto a chamar a pessoa para conversar? Matheus, eu não. Quem ganhar é uma pessoa muito mais importante do que eu, né? Quem sou eu para chamar ele para conversar? O que eu falei é que eu estou disponível para ajudar o Cruzeiro, seja quem for que esteja lá. Desde que me chame para ajudar, me chame para uma coisa ética, honesta e correta. Não adianta me chamar lá para ficar sabendo de coisas incorretas. Eu não misturo. Eu não me misturo. Agora, se me chamar lá para dar um treinamento para as pessoas, para melhorar a arrecadação, para melhorar a gestão de gasto, para melhorar os processos, estarei lá com todo prazer, voluntariamente, coloco gente da minha equipe, o que eu puder fazer pelo Cruzeiro, eu faço. Eu votaria no Giovanni Baroni para a mesa diretora do conselho, para presidente eu voto no Sérgio, votaria no Sérgio com dor no coração. Por que com dor no coração? Porque parece, aí também tem que tomar cuidado para não ser injusto com o Granata. Parece que o Granata está querendo voltar com os conselheiros que foram expulsos, está conversando com o pessoal da União. Então esse para mim é o primeiro critério. Então tem que votar no Sérgio, apesar do Sérgio não ter recusado o voto da União, inclusive ter aceitado trocar uma ideia com eles. Mas eu voto com o coração apertado porque, é como eu disse outro dia, é como se eu estivesse dando para um menino birrento que trabalhou o jogo de futebol lá, eu desse a bola de presente para ele no final do jogo. Porque o que o Sérgio fez, ele por interesses próprios, vaidades, ele tirou o nosso direito de ter o conselho gestor continuando isso maravilhoso que está sendo feito mais 6 meses. Eu fiquei muito chateado com essa vaidade. Era muito razoável, seria muito nobre da parte dele se ele entrasse só em outubro e deixasse o conselho gestor terminar o que começou. Né? Tá bom demais para ser verdade, e aí os caras vão interromper isso com 4 meses. Eu fiquei muito chateado, ele tá bravo comigo, mas eu não tenho compromisso com ninguém, meu compromisso é com o Cruzeiro, eu dou minha opinião mesmo. Tá? Então eu acho que ele pode ser o menos... pode ser melhor do que o Granata por não ter essas associações espúrias, mas com muita incerteza, tem muito medo do que ele vai fazer e não gostaria dele se sentir vencedor por ter feito essa sacanagem de forçar essa eleição para tirar o conselho gestor. Tá? Vamos lá, vamos encerrando. Meg, Alain, Meg de São Paulo. Panelinha, mas você acha que nesses pontos que você não concorda, você acha realmente que eles podem mudar? Pode sim. Eu vou conversar muito com o Giovanni Baroni, eu acho que ele que agora que vai encabeçar isso. Ele é um cara que me ouve muito todo mundo, me ouve bastante, é um cara muito ponderado. Tá? Lisa, Gui Silva, fora Paulo Pedrosa, sem dúvida, Gui, fora Paulo Pedrosa, pelo amor de Deus, isso aí é tudo que a gente custou para tirar fora, não pode deixar voltar. João dos Santos entrou, Jardel entrou, André de novo, eu como morador de Vila Velha, fica complicado acompanhar as notícias dos bastidores. Suas lives têm sido essenciais, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, eu fico muito feliz com esse feedback aí. Coloca um livro atrás, apoiando o celular. Valeu, é porque aqui já tá no finalzinho. Valeu aí, Wellington, pela dica. Ander Silva entrou, Jardel. Cris Bretas fica se o Sérgio foi eleito? Pelo que eu sei, não fica, de jeito nenhum. Mas isso é uma resposta que ele tem que dar. Isso é um feeling meu, tá? Alan Fraga, ele também não ficou, pelo que eu soube, ele não ficou nem um pouco satisfeito com essa intransigência do Sérgio com essas eleições, tá? Valeu, Alan, um abraço. Dani Dias, o Cris Bretas vai continuar? É isso, Dani, acabei de responder. Eu acho que não, mas é ele que tem que responder isso. Tomara que sim, porque competente igual ele são poucos. O pessoal aí de novo, Revolução Celeste, o pessoal do clube acha injusto o sócio votante pagar menos que eles, que são sócios do social, que é uma vergonha pensar assim. Lógico, tem benefício diferente, o pessoal do clube tem benefício de usar o clube. Se ele tá achando caro, sai e paga o sócio do futebol, ué. Se ele não usa o clube, não é isso? Isso é argumento besta. Alan Fraga, um abraço. Léo Leal entrou, Gui Silva, Paulo Pedrosa não vencendo, tá ótimo, verdade. Virgínia, os conselheiros deveriam ser obrigados a ser sócios de futebol para votar. Verdade, viu, Virgínia? Já falamos isso. Gui Silva, Bela Vista de Minas. Um abraço, Bela Vista de Minas. Coletivo, entrou José Marcelo, Wellington Gomes, a Thaís, minha esposa, meu amor, aí entrando, me dando uma moral. Oi, amor.
Papaca, nossa, não consigo ler, um abraço. Marcelo Sartre, João Paulo Oliveira, Renato Rodrigues, Andrelli, Arleide, Marcelo, você é a favor das eleições? Eu sou contra demais eleições agora em maio. Atrapalhou demais, devia deixar o Conselho Gestor. 2 eleições é pesado para a torcida do Cruzeiro. É um absurdo a gente ter que passar por isso. Mas, infelizmente, a vaidade no Cruzeiro sempre fala mais alto, né, galera? Daiane chegou na hora de ir embora, de Salvador, um grande abraço. Valeu, Revolução Celeste. Obrigado pelos esclarecimentos, propostas, grande abraço, valeu. Todo mundo entrando, o Wellington, Paulo Pedrosa, Familião, some do Cruzeiro e vai pro rival. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, vai dar certo. Nós vamos fazer um programa de sócio votante muito bom. Para mim deveria chamar Democracia, Sócio-Democracia, tá bom? Valeu, galera. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima.